Vamos entrar. Como combinado, hoje nós vamos estudar um pouco a obra do Celso Furtado, dentro daquele contexto que nós já tratamos dele nas duas aulas anteriores. E o Celso Furtado merece várias aulas, mas eu vou ter que fazer uma aula pequena. Mas eu tenho em vista que vocês também na graduação já estudaram o livro com algum autor, com algum professor, provavelmente Formação Econômica do Brasil, e a intenção da disciplina não é tratar propriamente do conteúdo dos livros, mas da maneira como os autores eles vão dialogando com o conhecimento passado, dialogando com o seu presente, dialogando com a renovação dos conceitos e propondo essas explicações mais gerais acerca do Brasil. E nesse aspecto, o Celso Furtado, como o Sérgio Buarque, o Gilberto Freire, o Nelson Werneck Sodré, é qualificadamente, o Caio Prado Júnior, é qualificadamente o intérprete do Brasil também. Então, eu vou começar apresentando um pouquinho os textos que eu coloquei no SIGA. Eu coloquei um capítulo dessa coletânea do Celso Furtado, organizada pelo Chico de Oliveira, porque é um texto de 1972, bastante reduzido, um texto pequeno, mas que eu achei bem interessante pelo seguinte aspecto. É um texto que ele escreveu em Paris, quando ele estava exilado, em plena ditadura militar, e ele é muito, digamos assim, muito franco na exposição da vida dele, aquelas poucas páginas, e sobretudo no que diz respeito à relação com o governo brasileiro, tanto ele como auxiliar dos governos Juscelino até João Goulart, como ele sendo um dos primeiros políticos intelectuais brasileiros a ser expulso do Brasil logo no início de 1964. Então, achei interessante porque ele coloca, escrevendo em 1972 e sofrendo na própria pele as agonias da ditadura militar e, esse giro que teve na vida do Brasil e na vida de milhões de brasileiros naquele momento. Então, eu escolhi esse texto também porque hoje é 31 de março. Uma forma de a gente, através do texto do Celso Furtado, voltar para aquela atmosfera que foi experimentada com muita dor por esses sujeitos que foram para o exílio. Então, esse capítulo do Celso Furtado é um capítulo bem pequeno da coletânea. Essa coletânea da Ática, eu até falei já para vocês que a gente acha isso aqui muito na estante virtual, nos sebos, praticamente de graça, porque é uma coleção dos anos 80. Eu acho que ela tem mais de 100 volumes, mas é uma coleção muito boa. Não é difícil a gente comprar, porque é bem barato. E o Chico de Oliveira faz a apresentação dessa coletânea. Ele faz um outro artigo de um livro que eu vou apresentar para vocês também. Mas ontem à tarde eu li os dois artigos do Chico de Oliveira e li o próprio artigo do Celso Furtado e achei melhor que a fala fosse do próprio autor. Ele é muito mais feliz, muito mais expressivo, até porque o Chico de Oliveira foi um economista muito famoso no Brasil, morreu há pouco tempo, mas um economista marxista assim, bastante ortodoxo, bastante duro. E os textos dele são muito no economês e muito fazendo uma espécie de balanço do pensamento dele relativamente ao pensamento do Celso Furtado. Aí eu imaginei que o embate entre dois economistas não seria bom. E o Celso Furtado ainda não está presente nas coletâneas de historiografia brasileira, em que pese o número de intérpretes do Brasil está se ampliando a cada ano, tem aqueles rebeldes e renegados, como eu falei, mas tem aqueles colaboradores de outras áreas, essa nomeação de intérprete, ela está alcançando muitas pessoas, mas o Celso Furtado não está muito incluído como historiador, não. Não que ele seja historiador, ele é um economista mesmo, ele está aqui porque durante os anos 60, 70, 80 e 90,
até principalmente os anos 80, quando no Brasil a história econômica era um ramo muito importante no campo da história social, econômica e demográfica, era mais ou menos assim que se dividia a história, seguindo o modelo francês. O Celso Furtado, com o Caio Prado Júnior e o Robert Simonsen, eles eram a trindade dos cursos de História Econômica do Brasil, Formação Econômica do Brasil, às vezes até um pouquinho de História Econômica Geral também, eles entravam. Então, os alunos de História, de Economia, de Ciência Política, de Sociologia, todos eles, em algum momento, tinham uma disciplina de Formação Econômica do Brasil, e o Celso Furtado era praticamente o número 1, ele e o Caio Prado Júnior, naquele livrinho amarelo, História Econômica do Brasil. Ainda hoje, o Celso Furtado é bastante utilizado nos cursos das humanidades, e eu perguntei para os meninos de manhã, e vocês podem responder também, eu vou perguntar, se vocês estão estudando esse livro com o Dalton, que eu acho que é o Dalton que está ministrando Formação Econômica do Brasil. Essa disciplina eu já ministrei durante muitos anos, tanto no curso de Economia como no curso de História, mas depois que eu, digamos, passei uma década nas economias, eu fui deslocada para as teorias e metodologias e agora para as historiografias. Bom, um dos textos é esse, é bacana assim de ler, não tem nada complicado, você acompanha assim, com muito gosto, ele contando a vida dele desde a infância, o contato dele com a seca, com os retirantes, com os rituais de pedido de chuva, toda aquela coisa mesmo que faz parte da infância de um paraibano do interior, que ele é da cidade de Pombal. Depois é que ele se mudou para João Pessoa. Aqui o livro que eu tirei, eu peguei bem pouquinho, porque eu sei que vocês já estudam, porque não daria tempo também comentar, e porque não é objetivo da disciplina dissecar o livro, é colocar o autor nesse contexto e ver a especificidade da produção dele. Então, eu tirei muito pouquinho, eu coloquei bem menos do que eu costumo colocar nos cursos, quando eles são presenciais. Eu estou aqui com vocês, eu sempre reduzo um pouco o número de páginas, porque eu tenho muita insegurança com relação à maneira como vocês estão conseguindo ler na pandemia. Então, estou tentando ter um pouco de racionalidade em relação ao tamanho dos textos, tá bom? O livro Formação Econômica do Brasil, essa capinha é a capinha do ano de 1959, quando ele saiu. Essa edição aqui, a minha, eu tinha duas edições dessa, uma para emprestar, mas eu emprestei e nunca voltou, e a outra que eu utilizava, que é essa, já mandei até melhorar o aspecto dela, cortar. E a edição aqui é a 14ª, essa minha do ano de 1976. É de quando eu era estudante ainda da graduação, que eu comprei esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu comprei na condição de estudante. E esse livro, em 2009, vou aqui me certificar, eu não consegui, eu entrei na internet ontem, assim, tentei demais saber qual é a edição atual desse livro, mas eu não consegui. Ele tem a capinha hoje assim, verde, amarela, um pouquinho bege, está agora lançado pela Companhia das Letras, mas não consegui saber a edição. Mas essa edição aqui que eu vou mostrar para vocês é uma edição luxuosa, lindíssima. Vocês não dá para vocês verem aí, mas isso aqui não é papel, isso aqui é tecido. É uma edição, a 50ª edição, em 2009. Olha, gente, 50 edições no livro não é brincadeira. Em 2009, né? 2009 para cá já são 9, 19, já são quase 13 anos. Então, aqui ele já havia morrido. A mulher dele, que é uma jornalista bastante conhecida, ela se encarregou de fazer essa edição comemorativa. E essa edição é uma edição lindíssima, mas eu não estudo nela, certo? Eu estudo na velhinha.
E tirei também a cópia para vocês na edição mais velha, porque como aqui é muito grande, estraga bastante se for abrir para fazer a digitalização. Esse aqui foi um presente de aniversário desse ano de 2009. Ele é muito caro também porque é um colega meu da universidade que tudo que sai do Celso Furtado ele compra para mim. Ele é um apaixonado pelo Celso Furtado e ele vai assim espalhando esse gosto. Bom, o Celso Furtado tem mais de 30 livros. Eu acho que eu tenho uns 17 desses 30, mas não botei tudo aqui em cima da mesa não, certo? Mas eu trouxe alguns. Por exemplo, um livro chamado Raízes do Subdesenvolvimento. Esse livro aqui, eu acho que ele é do final dos anos 70. Veja aí, o Raízes é uma espécie de diálogo com o Raízes do Brasil. O Sérgio Buarque faz o Raízes do Brasil, no espectro mais amplo, e ele faz as raízes do subdesenvolvimento, certo? Então, esse livro é um livro, assim, muito interessante também. Do que saiu, assim, já perto do Celso Furtado falecer, que ele faleceu em 2004, esse livro eu li mais de uma vez, não por necessidade, por gosto. Se chama O Capitalismo Global. É um livro bem pequenininho, lançado pela Paz e Terra. E aqui no final dos anos 90, o Celso Furtado faz um balanço das transformações na economia mundial, um tanto comparando com como era a economia no final dos anos 50 e nos anos 60, quando ele passou a produzir mais, a refletir mais, a interferir mais na economia brasileira e conhecer mais o funcionamento da economia mundial. Então, o capitalismo global, a graça principal desse livro é que ele vai mostrando o quanto o saber, o quanto o conhecimento sobre a história, sobre a política, sobre a economia, sobre a administração pública, em 40 anos ele praticamente tinha se esvaído, ou seja, o mundo havia mudado de uma maneira tão drástica, tão exponencial no final dos anos 90, inclusive em função dos avanços tecnológicos, que o Celso Furtado morreu e não viu nada, né? Ele morreu em 2004, mas nos anos 90, como ele morava na Europa, ele já tinha um acesso maior a essas transformações no mundo financeiro, nos procedimentos dos bancos e tudo. Ele já acompanhava essa dinâmica do capital internacional e essa velocidade digamos assim, da corrida do dinheiro no mundo todo durante aquele período. E ele fez, na mesma época desse livro, uma participação no evento de estudantes na Unicamp, acho que foi em 97 ou 98, eu vou depois localizar, porque eu vou mandar esse vídeo para vocês. É um vídeo de 20 minutos, mas é bem interessante. Aí ele está num evento promovido por estudantes da Unicamp, ele com 77, 78 anos, falando para alunos de 20, de 19, de 18, explicando como era o mundo quando ele começou a atuar como economista, a refletir sobre a economia brasileira e mundial, e quais eram os desafios colocados por essas novas tecnologias, pelos novos arranjos produtivos, pelas novas relações que se estabeleciam entre os países, por a nova política do final dos anos 90. Aí ele vai assim didaticamente falando do passado, anos 50 e 60, dos conceitos, daquilo que explicava o mundo e o que era o desafio, quais eram os grandes desafios colocados a essa juventude lá que tinha 18, 20 e poucos anos, face a essas transformações tecnológicas, esse giro que o mundo deu a partir dos anos 80 e dos anos 90. Hoje à noite mesmo, depois da aula, eu vou colocar isso para vocês. Depois que, lá pelos anos 80, quando o Celso Furtado já estava um tanto afastado da vida pública, não só dos organismos internacionais, como das universidades internacionais e do governo brasileiro, ele começou a escrever a autobiografia dele. Então, foi publicada aqui a obra autobiográfica, é uma caixa. Gente, essa caixa é super barata também. Assim, eu sempre fico aqui olhando os preços. Não é porque eu sou economista, não, é porque eu quero com pouco dinheiro ter muita coisa. Eu sou mesmo econômica. É para fazer o dinheiro render. Então, essa caixa ela é em 3 volumes e é
Ela foi uma das últimas produções do Celso Furtado. Ele conta a vida dele lá praticamente desde o momento em que ele vai para a Segunda Guerra Mundial, como membro da FEB. Ele mostra, digamos, toda aquela experiência dele na CEPAL e na Europa e nos Estados Unidos como professor depois que ele foi exilado, e o retorno dele ao Brasil, a inserção dele no governo brasileiro. Então, essa caixa aqui também foi um presente, porque tem muita coisa da mesma pessoa, tem muita coisa que eu ganho. Como eu falei, assim, sempre tem os colegas, não, a Terezinha gosta disso, aí compram e me dão, e acertam no gosto. Bom, desde os anos 50 que o Celso Furtado vem produzindo nos anos 50, dentro daquele clima da CEPAL, do ISEB, do governo Juscelino Kubitschek, do trabalho que ele teve com relação ao plano de metas, ele vem elaborando propostas de transformação do quadro brasileiro, e um dos primeiros é esse livro chamado Um Projeto para o Brasil. Eu acho que esse livro é de 1960 e poucos. É feio e velho, eu comprei no sebo Brandão, lá em São Paulo, mas a importância do livro é muito grande e a gente não acha mais essas edições dos anos 50 e 60, a não ser agora, nos últimos anos, na internet, mas no passado era mesmo, quando a gente viajava, ia para os sebos catar coisas interessantes. Então, esse livro se chama Um Projeto para o Brasil. Um livro do Celso Furtado que deu muito sucesso foi esse, Análise do Modelo Brasileiro. Esse livro ele era utilizado nas universidades nos anos 70, e aqui também é um livro que eu comprei quando eu estudava. Esse livro aqui, quando eu estava na graduação, que eu fiz paralelo de Economia e de História, eu também comprei no final dos anos 70, na condição de estudante ainda, esse livro, que era um livro utilizado no curso de Economia, Análise do Modelo Brasileiro. O Celso Furtado, ele fez Formação Econômica do Brasil, que é esse livro que a gente vai comentar um pouco hoje, mas ele fez, logo em seguida, o Formação Econômica da América Latina. E esse livro aqui arrasou no mundo todo, no mundo americano, no mundo europeu, no mundo brasileiro, porque foi um dos primeiros autores assim, brasileiros a ter condições de fazer uma abordagem acerca do subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Lembrem que o Celso Furtado, em 49, já foi para a CEPAL. A CEPAL foi criada em 48, em 49 ele já estava lá com o Raul Prebisch, formulando, né, as políticas da CEPAL e tendo assim, acesso a outros pesquisadores, e ele próprio se tornando um grande pesquisador das questões latino-americanas na CEPAL, que veio dar como resultado, pouco depois do Formação Econômica do Brasil, a Formação Econômica da América Latina. Aqui eu falei que o Celso Furtado ele não está ainda canonizado, né, como intérprete da história do Brasil, mas algumas dessas coleções que não são paulistas e nem cariocas, elas já estão trazendo, essa aqui é uma coletânea gaúcha, elas já estão trazendo o Celso Furtado como intérprete do Brasil ao lado dos outros, né, os Werneck e todos os outros né, historiadores que a gente abordou. Eu vou falar um pouco sobre a vida dele, porque eu quero ver se eu tenho um pouco mais de tempo para falar sobre o livro, propriamente dito. Embora vocês conheçam o livro, mas eu sei que na graduação nós não lemos livros inteiros, a não ser por exceção. A gente conhece, não é só na graduação, é no mundo todo. Em todas as graduações, em todos os lugares, nós lemos capítulos de livros. Não dá tempo a gente ler livro, e às vezes a gente não tem um livro, a gente mal tem um capítulo. Então, não vamos aqui inventar um curso que não existe, né? Inventar uma formação graduada falsa, que não é. Eu sei muito bem que eu já estou nisso há muito tempo. Bom, então, o Celso Furtado, ele nasce na Paraíba, em 1920. Ele é, assim, dos estratos médios. O pai dele é juiz de direito, a família dele é uma família escolarizada. O pai tem uma biblioteca muito preciosa como juiz, ele já começa muito cedo
a ter acesso a livros de história e de literatura. Ele é muito interessado em poesia e literatura desde a infância. E quando criança, eles saem de Pombal, que é a cidade onde ele nasceu, e vão morar em João Pessoa. Ele diz, nesse tempo de infância, ele começou a se inquietar, enquanto criança, com uma série de coisas que ele experimentava, não de maneira direta, porque ele era uma pessoa de classe média, não passava necessidades. Mas ele diz que de criança acompanhava muitas pessoas que estavam em torno da casa dele, as pessoas que trabalhavam com o pai, com a mãe, em coisas tipo procissões para pedir, para chover, essas práticas sociais, culturais, muito próprias de momentos de seca, de momentos de dificuldades e muito ligadas à vida da pobreza mesmo. Ou seja, ele mesmo não sendo pobre, ele tem a experiência da pobreza também, e ele disse que foi uma coisa que sempre o sensibilizou, porque mesmo ele jovem, ele pensava assim, meu Deus, o Brasil é tão grande, é tão rico, é tanta terra, é tanta água, é tanta área vazia e tudo, e por que explica um país desse ser pobre? A questão que ele disse que foi a questão que ele tentou estudar muito para tentar não só compreender as razões dessa pobreza, mas fazer sugestões no sentido de que ela fosse erradicada. Então ele coloca mesmo na vida inicial dele, no contato com a seca, com a fome, com os retirantes, com o desespero das pessoas comuns, essa inquietação em relação ao que era o Brasil, e se o Brasil tinha jeito, se era possível achar uma forma de modificar esse país. E ele, como filho dessas classes médias brancas do Nordeste, do Brasil todo, ele foi para o Rio de Janeiro. A família o colocou no Rio de Janeiro para ele se formar em Direito na Universidade do Brasil, né, que é a atual UFRJ. E ele se formou em Direito, como a maior parte dos formados, sem muito gosto. Mas não queria ser médico, não queria ser engenheiro, gostava das humanidades, se formou em Direito, mas ele disse que passou o curso de Direito estudando pouco Direito e estudando mais aquilo que chamava a atenção dele, assim, sobre a situação dos países, sobre a economia, sobre política, e ele disse que praticamente fez um curso paralelo, mas como autodidata, do que seria, assim, do que seriam os problemas principais da gestão pública e da gestão das empresas, que na época era um campo de conhecimento chamado Teoria das Organizações. Então, ele disse que fez, paralelamente ao curso de Direito, por conta própria, um curso de Teoria das Organizações, porque ele se interessava, digamos assim, em saber como é que era possível, através da gestão pública e privada, se interferir no campo econômico e mudar um pouco esse cenário brasileiro. Quando o Getúlio Vargas, digamos assim, admite a nossa posição como aliado, ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil entra na guerra, como ele era bem jovem, nasceu em 20, né, tinha aí pelos seus 20 anos, ele foi convocado para ir para a guerra e ele participou da Segunda Guerra Mundial. Não sei se ele lutou, se ele pegou algum tirinho, alguma coisa, acho que não. Mas a experiência da guerra foi muito importante na vida dele, pessoal, e na vida também de assim, refletir sobre o Brasil e de ver situações distintas. Mesmo a história da Europa sendo remarcada pelo grande empobrecimento trazido pela Segunda Guerra Mundial, ele viu as enormes diferenças entre o Brasil e a Europa. Quando ele voltou da guerra, ele não ficou no Brasil. Ele foi para a França, já era formado, né, em Direito, ele foi para a França e se doutorou na Sorbonne, foi estudar na Sorbonne, e lá fazendo o que na época daria o diploma de doutor em Economia, ou seja, ele se doutorou em Economia na Sorbonne, depois ele volta para o Brasil, em 1948, já doutorado, e já com, inclusive, vários livros escritos. Só que os livros do Celso Furtado da época, do começo dos anos 40, eles não eram livros de economia, eram livros mais memorialísticos, contando sobre a guerra, sobre a Europa e tal. Esses livros nem circulam, eles saíram de circulação, ninguém ouve falar mais. Mas ele já elaborou a tese de doutorado
numa direção que depois ele retomou e fez a Formação Econômica do Brasil, ou seja, o livro Formação Econômica do Brasil. Ele foi gestado nos anos 40, na Sorbonne, e ele foi, digamos, refeito, reelaborado, repensado, reconceptualizado nos anos 50 e publicado em 1959. Então ele foi para a Sorbonne, voltou para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, no final de 48, 49, ele já recebeu o convite para ir para a CEPAL. A CEPAL foi criada em 1948. Aí, em 49, ele aceitou o convite, arrumou as malas, foi morar no Chile, Santiago do Chile, e foi trabalhar junto com Raul Prebisch, né? Aquele argentino que eu falei aula passada, economista mais importante da América Latina do século XX. Foi trabalhar com Raul Prebisch, mas eu digo, ele foi morar em Santiago do Chile, mas esses grandes pesquisadores da CEPAL, eles não ficavam fixos em Santiago, não. Eles ficavam circulando nos diferentes países latino-americanos fazendo as pesquisas, coordenando as pesquisas dos estados, que eram os estados membros da CEPAL, nos Estados Unidos se qualificando e na Europa, participando de grandes grupos de estudos sobre a riqueza e a pobreza na Europa, nos Estados Unidos. E o Celso Furtado viajou bastante nesse período. Inclusive, ele passa um tempo aqui no Rio de Janeiro, 53, 54, 55, ele está no Rio de Janeiro. Ele é da CEPAL, mas está no Rio de Janeiro, que é o tempo que ele se aproxima dos que vão projetar o governo do Juscelino, e ele se torna o mentor principal do plano de metas. Então, é aí que há a aproximação com o governo do Juscelino Kubitschek. O Celso Furtado, ele fica, digamos, aqui na América Latina até 57. Em 58, ele pede uma espécie de ano sabático da CEPAL para fazer o pós-doutorado na Inglaterra. Então, ele vai para Cambridge, ele faz o pós-doutorado na Universidade de Cambridge, mas mora em Londres. E lá ele se emprega em pesquisar maximamente sobre a economia brasileira e a economia latino-americana, porque nas universidades, nos arquivos londrinos, havia uma concentração muito grande de documentação sobre o Brasil, sobre a América, tanto a portuguesa como a espanhola, que foi sendo juntada ao longo da história. Lembrem que a Inglaterra sempre foi uma parceira de Portugal e uma parceira do Brasil, não uma parceira muito igualitária, mas uma parceria secular. E o Celso Furtado teve acesso lá nos arquivos ingleses a imensas quantidades de dados quantitativos sobre o Brasil, sobre a Argentina, sobre os outros países, que eram produzidos pelos ingleses e concentrados lá na Inglaterra. Então, ele teve acesso a uma documentação que ninguém conhecia, que ninguém nunca havia trabalhado, e ele começou a reelaborar a tese de doutorado, agora à luz desse grande conjunto documental encontrado na Europa, mas também já dialogando com aquilo que era a historiografia clássica brasileira. Ou seja, para ele fazer esse livro, Formação Econômica do Brasil, ele acionou parte dos conhecimentos, das teses, das discussões, que eram discussões feitas já pelo Capistrano de Abreu, pelo Gilberto Freire, pelo Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior ele usa bastante, tanto que cita pouco, tanto que mais adiante o Caio Prado Júnior vai ficar assim, tanto revoltado, enfurecido, porque o Celso Furtado utilizou bastante dos livros dele, mas citou muito pouco, não fez assim, não deu os créditos que o Caio Prado achava que merecia no livro. Mas ele trabalha com uma documentação primária muito quantitativa, mas muito variada, muito rica, com a historiografia brasileira, mas basicamente o livro resulta de diálogos que não são diálogos com o Brasil, são diálogos com os autores europeus mesmo. E aqui eu vou dar alguns exemplos. O Celso Furtado, como eu já falei, quando eu tratei de outros autores, ele é um autor keynesiano.
Então, um dos grandes autores que ele acionou para construir essa interpretação sobre o Brasil foi o Keynes. O Keynes foi um economista inglês, acho que o mais famoso economista do século XX, que teve uma atuação muito forte sobre os governos europeus nos anos 30, 40 e posteriormente. Suas teorias, elas foram muito difundidas e elas foram muito aplicadas nas situações práticas da Europa, na época da Grande Depressão, durante a guerra e no pós-guerra. E o que era, digamos, a síntese desse pensamento keynesiano? Era o pensamento de que o Estado deveria ser um Estado forte, porque a partir do Estado é que deveriam ser realizadas as intervenções nos diferentes países, porque o Estado iria construir seus objetivos, formular suas metas, tentar alcançar essas metas. Para fazer isso, ele tinha que ser um Estado forte e tinha que ser um Estado planejador e executor. Então, do ponto de vista das teorias do Keynes, o Estado tinha um papel muito importante como indutor das transformações econômicas, como aquele que ia gerar o projeto de mudança nacional. Por outro lado, o Keynes ele considerava que o que movia o mundo era a demanda. O que é a demanda? É a procura por produtos, é a compra. Então, ele dizia, o Estado tem que atuar de maneira que as pessoas tenham condições de comprar, porque se elas comprarem, vão aparecer pessoas que produzem. E tendo essas duas pontas, a ponta da procura e a ponta da oferta, nós vamos mudar o contexto econômico, porque nós vamos mexer em todos os elementos que vão movimentar essa economia. Ou seja, produtores vão, para produzir, eles vão ter que empregar, eles vão ter que comprar insumos, eles vão ter que, digamos, gastar com salários. Esses assalariados, recebendo os seus salários, eles vão consumir produtos, eles vão pagar serviços de outras pessoas, eles vão ter a sua própria receita, e essa receita, digamos assim, dos assalariados, ela vai criando outros empregos e outros salários. E essa dinâmica que, do ponto de vista do Keynes, deveria ser feita pelo Estado, o Estado teria que criar empregos para gerar salário, gerar renda, para movimentar o comércio, para ter mais prestação de serviço, mais circulação monetária, mais pagamento de imposto, mais dinâmica econômica, ou seja, ele colocava isso na mão do Estado e prescrevia que o comércio poderia ser de qualquer forma. Eu até falei aula passada para vocês da teoria do buraco. Não importa se o emprego era feito cavando um buraco e enchendo o buraco de novo com a mesma terra. Contanto que ali fosse pago um salário, aquele salário comprasse coisas, aquelas coisas compradas acionassem os produtores contratassem trabalhadores, aqueles trabalhadores recebessem seus salários e fizessem girar a roda da economia. Por que o Keynes, com essa teoria que parece bem simples, ele se tornou o maior economista do século? Porque o grande problema da economia europeia nos anos 30 foi justamente o problema do desemprego estrutural. Ou seja, não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha renda, não tinha como a economia privada ela sair do buraco sozinha. Daí porque, a partir dos anos 30, os estados nacionais eles vão se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais intervencionistas, porque eles é que são responsabilizados, e as teorias vão indicar nesse sentido, pela dinâmica econômica dos diferentes lugares. Então, o Celso Furtado, digamos, ele é um leitor de Keynes, mas ele não é apenas um leitor de Keynes. Ele é um estudioso de outros grandes nomes do pensamento europeu, por exemplo, Max Weber. Não sei se vocês lembram, mas devem estar lembrados que estão fazendo a prova. O Sérgio Buarque de Holanda, na sua temporada em Berlim,
ele teve acesso à obra do Weber. O Weber é um dos maiores sociólogos de todos os tempos, ele se equipara na sociologia ao que Marx é na economia política, e o Celso Furtado se beneficiou muito do pensamento do Weber, sobretudo no que diz respeito ao que seria a relação do Estado com a sociedade. Lembre que o Weber ele criou aquele conceito de patrimonialismo, que é o conceito usado pelo Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, o que é o patrimonialismo? É um modo de apropriação do Estado pelos particulares. É o uso, digamos, do Estado em benefício de pessoas privadas. Então, ele trabalha muito com essa questão do patrimonialismo. E o Weber também é um estudioso do que seria a burocracia, o Estado do ponto de vista da sua máquina burocrática. E lembrem que o Celso Furtado, ele, assim, o hobby dele, quando ele era estudante de Direito, era estudar justamente essas dimensões da gestão pública, essas formas, assim, das organizações se tornarem mais qualificadas, mais eficientes e serem esses modelos organizacionais também aplicados pelo Estado na gestão pública. Então, ele estuda muito o Weber, estuda muito o Keynes, adota mesmo essas teorias do Keynes, e ele estuda muito o Simmel, que é sociólogo, mas é um sociólogo, digamos assim, tanto diferente, porque os estudos dele contemplam muito mais o que seria as disposições das pessoas, assim, as dimensões mais psicológicas, no sentido de tomar as decisões. Então, porque o Celso Furtado ele não concebe a economia como sendo uma coisa só de comércio, de números, de quantidade, de preço, de câmbio, de taxa de juros, de acumulação. Ele diz, não, a economia não é essa coisa dessas variáveis frias, não é essa coisa racional, não é essa coisa que tem uma autonomia frente à vida e frente à atuação das pessoas. Ele diz, não, a economia é a economia política, ou seja, é a maneira como, de forma articulada, de forma integrada, as pessoas tomam as decisões mais racionais ou menos racionais em relação às suas escolhas de natureza econômica. Então, a economia do Celso Furtado é a economia em que há pessoas, não é um mercado operando com leis invariáveis. E aí eu vou fazer um rodapé para lembrar que as teorias do Keynes, essas teorias, digamos assim, de intervenção fortalecida no Estado, no sentido da mudança social, no sentido, digamos, de acionar o processo econômico e dar velocidade a ele, eram teorias bem contrárias àquelas teorias que vigoraram no século XVIII, no século XIX, que eram aquelas teorias que foram depois convencionadas como teorias liberais. O que dizia, por exemplo, o Ricardo? E o Celso Furtado é um anti-ricardiano de carteirinha. O Ricardo considerava que não deveria haver interferência de um organismo público, do Estado, porque o mercado ele era suficientemente inteligente para, dentro, digamos assim, da sua funcionalidade, da sua movimentação, chegar aos pontos de equilíbrio. Então, a ideia era, o mercado funciona por si só, o mercado mesmo, ele joga fora os mais fracos, ele seleciona os mais fortes, e o mercado, digamos assim, permite que se chegue ao equilíbrio em relação à produção, em relação aos preços, em relação às trocas. A ideia era que havia um funcionamento automático do mercado, mas as vantagens eram de todos os parceiros. Era aquela história que eu falei das vantagens comparativas. Quem tinha um parque industrial forte tinha condições de vender produtos industriais baratos. Quem tinha terras férteis, água, mão de obra barata, tinha condições de produzir café, algodão, açúcar, o que fosse, também barato. E isso seria bom para todos os parceiros, todos os países que trocassem.
Dar aqui um exemplo concreto. O Brasil tinha muita condição de produzir café, e café barato, vendia café barato. A Inglaterra, o país altamente industrial, os produtos industriais lá saíam mais barato por causa da tecnologia, então vendia barato. Só que isso era uma falácia. O próprio Celso Furtado diz o tempo todo que não eram relações iguais, eram relações profundamente desiguais, que resultavam numa acumulação de capital, acumulação de riqueza e num fluxo de lucro dos países, digamos, agrícolas para os países industriais. Lá nas teorias da dependência, que o Celso Furtado ajudou a dar forma, ele coloca isso como países pobres, no caso dos países latino-americanos, países da periferia, e os países industriais como os países do centro. Então ele usa esse conceito dual, né, de centro e periferia. O centro só existe com a periferia só existe com o centro, são conceitos articulados, né? Porque aqui ele está trabalhando mesmo com um sistema. Nesse sistema há países centrais e há países periféricos. Então, o Celso Furtado ele foi pensando dos economistas, dos sociólogos, dos psicólogos, dos estatísticos, dos historiadores, do conhecimento bastante amplo das ciências sociais, nessa experiência que ele teve no mundo todo, até 1958, 59, e ele vai dando forma ao livro, dialogando com esses autores nacionais, autores estrangeiros de várias formações, e esse grande conjunto documental que ele achou na Inglaterra. Mas o mais importante do livro não é o diálogo, é o próprio Celso Furtado colocando em movimento, colocando na prática, aqueles conceitos que ele, o Raul Prebisch e os teóricos da CEPAL foram construindo desde o final dos anos 40 até os anos 50. Eles criaram uma teoria econômica, é uma das poucas teorias criadas na América Latina, que é essa teoria da dependência econômica, que eles vão desdobrar, mostrando de que maneira esses países do centro, eles dominam os países da periferia, através de variados elementos da dinâmica econômica, e como era possível pensar formas, que é isso que ele se esforçou a vida toda, pensar formas de criar políticas intervencionistas do Estado e criar também a consciência na população no sentido de tomar atitudes que resultassem na quebra ou na redução dessa dependência e na construção de uma autonomia desses países, que são os países periféricos. Ou seja, eles deixarem de ser periféricos, eles irem crescendo e também se tornando países desenvolvidos. Então, o Celso Furtado, ele vai, digamos, fazer essas interlocuções, ele vai construir esse arcabouço para a elaboração do livro, e vai terminar esse livro, acho que pelo final de 58, e mandar para o Brasil para ser publicado aqui em 59. E é bem interessante, assim, a própria fabricação do livro na Inglaterra. Ele passou um ano nesses estudos pós-doutorais, porque ele terminou de escrever o manuscrito, acredito que já fosse datilografado, o livro, do mesmo jeito que o Sérgio Buarque fez o Raiz do Brasil lá em Berlim. O Celso Furtado fez formação econômica do Brasil em Londres. Então ele pegou o exemplar datilografado, era via única, e foi para o correio colocar para mandar para a editora aqui no Brasil. E ele encontrou com uma pessoa que eu não lembro, que eu já li isso há muito tempo, se era um inglês ou era um brasileiro, mas provavelmente fosse um inglês, colega dele de pós-graduação, que disse: você é louco, os Correios não têm a menor segurança de que esse material vai chegar no Rio de Janeiro, você vai mandar um trabalho de um ano em via única pelo Correio e ficar sem nenhuma cópia. Aí ele ficou muito aperreado também com aquela possibilidade de perder o texto,
e foi providenciar uma cópia. Nesse tempo, nos anos 50, não tinha assim uma xerox na esquina e nem tinha essas nossas impressoras que a gente digitaliza e xeroca, não. E nem tinha máquina digital e nem celular, né? Então ele foi atrás de um processo para ficar com a cópia. Os processos nessa época de ficar com cópia de coisa eram filmar as páginas, as filmadoras portáteis, que já existiam desde o começo do século. As filmadoras portáteis, logo que foi inventado o cinema mudo, elas se difundiram em todo mundo rico. Toda criança rica tinha uma filmadora, que era filmadorazinha pequena, fazia filmezinho de segundos, de minutos, mas filmava. E o Celso Furtado conseguiu fazer uma cópia, provavelmente filmada, do original, e mandou o original para cá, para o Rio de Janeiro. Qual não foi a surpresa? O original se perdeu no caminho, não chegou. Ele teve que se valer da cópia que ele tinha feito na Inglaterra. Ou seja, eu estou falando isso aqui quase brincadeira para dizer que quase que o livro não existia. Assim, foi por muito pouco que esse livro assim, não sumiu no Oceano Atlântico, aí, nessa vinda da Inglaterra para cá. Mas deu tudo certo, ele lançou o livro, voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil ou para o Chile, não sei exatamente se ele voltou direto para o Chile, porque ele ainda era funcionário da CEPAL, porque, como eu falei, o pesquisador da CEPAL, ele ficava se movimentando praticamente no mundo todo, estudando, pesquisando, produzindo relatórios. E ele volta, em 59, ele pede para sair. Depois de 10 anos na CEPAL, ele pede para sair. E aqui ele começa uma atuação direta no governo do Juscelino Kubitschek. Ele vai primeiro ser presidente do BNDE. O BNDE é o atual BNDES, que é esse banco de financiamento da produção, esse banco estatal que financia como o Banco do Nordeste. Ele foi ser presidente do BNDE, ocupou outras posições importantes na burocracia, mas ele vai trabalhar diretamente com as questões, digamos, das desigualdades regionais no Brasil. Aquele conceito de centro e periferia que ele aplicou, interpretando a história da América, a história do Brasil, a história dos países subdesenvolvidos, ele aplicou também no Brasil, porque a ideia do Celso Furtado é que havia como se fosse esferas. Na esfera internacional, países do centro, países da periferia. Dentro de um país continental como o Brasil, regiões centrais, regiões periféricas. Dentro do Estado, cidades centrais, cidades periféricas. Então, ele cria esse modelo, ele vai aplicando esse modelo. Na época do governo do Juscelino Kubitschek, que vai até 61, né, ele vai ser encarregado de estudar as desigualdades regionais, e como nordestino ele se volta primeiro para tentar compreender por que a distância econômica, social, financeira, de renda, de saúde, de educação, de todos os índices do Nordeste era tão menor que a de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos estados mais ao sul do Brasil. Então ele vai se dedicar a estudar isso dentro de uma instituição, de um grupo de trabalho chamado OPENO. OPENO é Operação Nordeste. Então, esse grupo de trabalho, que é o OPENO, se dedica a estudar as questões nordestinas, mas a OPENO, depois assim, de muita negociação política, de muita dificuldade, de muito apoio também do Juscelino, ela se transforma na SUDENE. A SUDENE é, portanto, uma invenção do Celso Furtado, dentro do governo do Juscelino, e ele vai ser o primeiro superintendente da SUDENE. A SUDENE vai ser criada com essa ideia de aplicar políticas públicas, de injetar recursos nas empresas, no mundo rural, na pecuária e na agricultura, para tentar alavancar um desenvolvimento do Nordeste que aproximasse um pouco mais a região das regiões que eram
desenvolvidas, porque no âmbito do Brasil também era regiões desenvolvidas, regiões subdesenvolvidas. Centro, né, de onde emanavam as políticas e as dinâmicas econômicas, e periferia, que recebiam essas políticas ou não, e não participavam da sua elaboração, ou nem recebiam os benefícios dessa política. Então, ele vai ser o primeiro presidente da SUDENE, e quando termina o governo do Juscelino, em 60 já tem as eleições para substituí-lo. O Juscelino tenta fazer o sucessor dele, que no caso era o general Lott, aquele que tinha evitado o golpe em 55 e tinha possibilitado, assim, comandando com uma força no exército, tinha possibilitado que o Juscelino assumisse no início de 56. O Juscelino terminou o governo dele, ao mesmo tempo, muito valorizado, mas muito desgastado, por várias razões, inclusive pela grande inflação dos anos 50, inflação que derivou daquela grande massa de recursos financeiros que ele tomou emprestado para tentar realizar as metas do governo e fazer a transferência de Brasília, etc, etc. Houve uma tomada muito acentuada de empréstimos para o governo e emissão também de moeda aqui. E essa circulação muito intensa de dinheiro, ela criou um ambiente inflacionário que foi assim muito ruim para o Juscelino do ponto de vista de ele fazer o seu sucessor. E ele perde, o general Lott não vai eleito, quem vai eleito é o Jânio Quadros, né? O homem da vassoura chegou aí, que é o Jânio Quadros, a vassoura, aquela música da vassoura conhecida, que sai até às vezes nos vídeos que a gente vê, era a música da campanha do Jânio Quadros. O Jânio Quadros venceu, fez um governo desastroso, como vocês sabem, um governo com muita dificuldade. E quando ele foi substituído quando ele renunciou, né, ele foi substituído pelo vice, o João Goulart, que vocês sabem também que foi muito difícil para o João Goulart assumir, houve até a mudança do presidencialismo para o parlamentarismo, porque ele era acusado de ser comunista. Quando ele assume, o Celso Furtado vai ser o ministro do Planejamento, vai criado, né? Eu não sei se foi no Juscelino ainda que foi criado o Ministério do Planejamento, mas provavelmente foi mesmo no governo do João Goulart, porque o Celso Furtado foi o primeiro ministro do Planejamento do Brasil. Ou seja, aí ele vai tentar colocar em prática aquelas políticas, aqueles ensinamentos, aquelas intervenções que ele já vinha formatando na elaboração do pensamento econômico dele desde o final dos anos 40. E que está aí bem consolidado esse modelo de gestão, essa forma de interferência, essa compreensão, essa interpretação da história do Brasil nesse livro de 1959. Lembrando que o livro Formação Econômica do Brasil, ele, como qualquer livro, ele tem sua data. Não adianta a gente querer que um livro de 62, 63 anos, ele vai responder às questões econômicas de hoje. O próprio Celso Furtado, de vez em quando, ele parava e nas entrevistas ele dizia, já mudou, o mundo já mudou. A gente já tem que pensar mais profundamente e ser criativo. Ele acreditava muito na economia criativa, nas formas criativas de intervenção, ou seja, o homem, o ser humano, ele dando as suas soluções criativas para as coisas. Então, o mundo mudou, mas o mundo dos anos 50, o pensamento econômico dos anos 50, as inquietações dos gestores, dos políticos, está bem representada nessa interpretação feita pelo Celso Furtado. Porque, na verdade, o livro não é um livro de história econômica, não é tipo um livro parecido com o do Caio Prado, não é contando a história do Brasil, ele está interpretando a história do Brasil à luz dos conceitos que ele foi ajudando a elaborar e que ele foi se apropriando durante essa época para tentar entender por que, desde o início mesmo da colonização, por que o Brasil
ganhou essa forma de periferia. Por que nós nos constituímos enquanto um país periférico? Até porque ele comparava muito a situação do Brasil com a situação dos Estados Unidos. A colonização americana, quando ela começou, os colonos americanos eram praticamente uns miseráveis. Eles chegavam lá e não tinham nada. Os primeiros anos, primeiras décadas, primeiro século da colonização americana é contrastante com a nossa, porque aqui havia já os grandes senhores, os grandes fazendeiros, os grandes, digamos, donos de engenho de açúcar. Aqui já era um mundo de riqueza, dos Estados Unidos um mundo de pobreza. E um dos esforços do Celso Furtado é justamente para explicar por que houve essa guinada, por que nos Estados Unidos essa transformação, essa mudança se deu no sentido do desenvolvimento e por que aqui nós afundamos cada vez mais nessa relação de dependência com a Europa, mesmo quando deixamos de ser colônia e nos tornamos um Estado independente. Então, o Celso, digamos assim, ele vai fazer esse tipo de reflexão em 59 e a reflexão é datada. Mas o que importa é que nesse livro aqui já está mostrada uma arquitetura assim, interpretativa bastante sólida e que se alimenta daquela arquitetura explicativa já construída pelo Caio Prado, pelo Gilberto Freire e, em parte, também pelo Roberto Simas, que era um economista, também formado em Direito, viu, gente? Não tinha curso de Economia. Que era professor de Economia da USP, nos primórdios, logo que ela não é nem universidade ainda, mas está se constituindo como universidade. E que tem um livro também muito conhecido, também chamado Formação, chama História Econômica do Brasil, mesmo nome do Caio Prado, e que é de 1939. Esse livro também foi muito importante na elaboração do livro do Celso Furtado. Bom, então, assim, a trajetória pessoal do Celso Furtado é uma trajetória, digamos assim, muito rica, muito larga, de experiências, não só experiências de vida, começando na Paraíba, como experiências de outros países, de outras culturas, de outras situações. Tanto o Celso Furtado, digamos, ele habita a Europa pobre, dos anos da guerra e do pós-guerra, como ele acompanha aquilo que o Jean-François Sirinelli aponta nos seus livros de História da França, que são a emergência, depois da guerra, de décadas de prosperidade, de enriquecimento exponencial, de mudança no padrão de vida e até de explosão de nascimento de crianças, né, a época do baby boom, mas época muito rica, até os anos 70, que foram chamados de os anos gloriosos. Então, o Celso Furtado, tanto ele vivencia a Europa nos seus anos mais difíceis, mais dramáticos, como ele vive a vida quase toda dele na Europa, nesses anos que o Sirinelli chamou de anos gloriosos. O Celso Furtado, ele vai ser ministro do Planejamento do João Goulart, e vocês sabem que 31 de março de 1964, quantos anos, gente? Faça as contas aí. 58, 58 anos hoje? Por aí, vou fazer aqui a conta de cabeça. Bom, dia 31 de março acontece o golpe civil-militar e o Celso Furtado, ele sempre foi chamado de comunista. Assim, a coisa que ele não era, mas ele era marxista, sim, e eu já vou explicar em que dimensão ele é marxista, mas ele não era um comunista. E ele foi, na primeira leva, no início de abril, na hora que a guilhotina do golpe passa a atacar todo o pescoço de gestores, de políticos, de pessoas acusadas de ter um pé muito concentrado na esquerda, ele é dos primeiros a ter os direitos políticos cassados e a ser exilado. Então, ele vai, no primeiro momento, para os Estados Unidos. Ele vai ser professor da Universidade de Yale, que é uma das maiores universidades do mundo,
Se vocês gostarem, como eu, de olhar o ranking das coisas, eu adoro olhar as 20 maiores cidades, essas coisas todas ranqueadas. Vocês vão ver que a Universidade Yale é uma das universidades mais importantes do mundo. Aliás, quase todas as grandes universidades dos rankings, elas são americanas. Harvard, Columbia, Yale. Então, ele foi ser professor visitante em Yale, depois ele foi convidado e foi professor em vários locais do mundo. Mas ele se fixou na França. Ele passou 20 anos, ele foi convidado para ser professor de, tipo assim, história da economia latino-americana, economia política, economia brasileira. Essas temáticas, que eram as temáticas que ele havia desenvolvido como intelectual e como homem público, né, como homem da gestão pública, e ele foi convidado para ser professor da Sorbonne, onde ele se doutorou. Ele foi ser professor, passou 20 anos nessa cadeira, da Sorbonne, e ele voltou para o Brasil depois da abertura política, depois do processo de anistia, e aqui ele ainda teve uma atuação junto ao Estado na época do governo do Sarney. Aquele momento da redemocratização, do Tancredo Neves, morte do Tancredo, substituído pelo vice, que foi o Sarney, ele foi ministro da Cultura no governo Sarney, mas eu acho que foi um dos últimos cargos que ele ocupou no Estado. Ele se decepcionou muito com o Estado brasileiro, com as impossibilidades, com as dificuldades, com os obstáculos que eram colocados à gestão pública e à gestão dele como ministro da Cultura, e ele terminou voltando para a França. O Celso Furtado, como a maior parte desses grandes intelectuais que eles conseguem ser ricos, não sei como, mas muitos, especialmente esses que trabalham no exterior, eles conseguem ter um padrão de vida relativamente elevado. E o Celso Furtado ficou morando parte no Rio de Janeiro, tipo assim, metade do ano ele trabalhava aqui no Brasil e morava no apartamento dele do Rio de Janeiro, e a outra metade em Paris. A mulher dele, a viúva, a Rosa, ela ainda hoje ela faz a mesma coisa, ela mantém o apartamento em Paris e ela vive, só que hoje ela vive mais em Paris do que no Brasil. Acho que a Rosa vai vir aqui no Brasil só administrar o espólio do Celso Furtado. Não é espólio financeiro não, que eu não sei o que ele tem, o que ele deixou. Mas é o espólio acadêmico, porque foi criado a Casa de Celso Furtado, lá no Rio de Janeiro, que é tipo um memorial, um museu, onde a mulher dele, a viúva dele e os filhos, ele tem 2 filhos, eles concentraram os objetos pessoais, os livros, todas as edições dos livros, os manuscritos, acervo fotográfico, documental. Tem tipo, quem quer estudar o Celso Furtado hoje, não precisa mais do que ir para o Rio de Janeiro e passar uma temporada lá, porque a Casa Celso Furtado, ela concentra tudo que um pesquisador precisa para estudar esse autor. Os filhos e a mulher, e a viúva, eles estão assim, formando estão administrando esse lugar, que é um lugar de memória do Celso Furtado. Inclusive, lá nesse memorial, tem, teoricamente, todas as monografias, dissertações e teses sobre o Celso Furtado, ou que dialogam fortemente com a obra dele. Então, é um lugar que concentra mesmo esses materiais. Então, o Celso Furtado ficou morando entre o Brasil e a França e continuou, digamos assim, mas eu acho que mais na parte de escrita, é o tempo que ele escreve autobiografia, e de assessoria, mas mais coisa internacional do que nacional. Mas ele passa essa temporada toda fora, porque ele vive aquela ambiência intelectual muito rica, muito produtiva, muito competitiva, e de tradições muito variadas dos anos 50, ele constituindo a tradição do pensamento dele, que vem dessas leituras que eu falei, dessas experiências da CEPAL,
mas ele também sofre todas as agruras dos anos 60 até os anos 80, na condição de exilado. Ele e milhares de brasileiros que passaram pelo mesmo processo. Não era só o professor universitário que era convidado a se retirar do país, era a classe política, a classe pensante, e todos aqueles atores que de alguma maneira eram reconhecidos como da esquerda, ou associados a partidos comunistas, partidos socialistas, etc. Então há realmente uma movimentação no rumo do exterior e um certo esvaziamento intelectual nas instituições aqui no Brasil. Bom, nesse pensamento do Celso Furtado, que, como eu falei, é um pensamento bem associado ao de Keynes, que valoriza o Estado, valoriza o planejamento e coloca sob a responsabilidade do Estado a dinâmica econômica com a interferência via as políticas públicas, com essa concepção do Celso Furtado, está muito claro que o instrumento principal que ele vai utilizar, não vai só utilizar como gestor da SUDENE, do BNDE, mas como assessor principal desses governos, é o planejamento público. Lembrando que, se vocês observarem em algum livro o nome planificação era o nome que à época era dado ao planejamento feito na União Soviética. Então, quem era de bom juízo não usava planificação, a não ser que fosse um marxista atuante, vinculado aos interesses da União Soviética. Mas, no mundo ocidental, a palavra para planificação era planejamento. E todos esses autores que o Celso Furtado aciona são autores que dão essa prevalência ao Estado e que, de alguma maneira, fornecem subsídios para se pensar essas práticas de planejamento e esse viés de atuação do Estado brasileiro. Ou seja, na verdade, não era só o Estado brasileiro no sentido de o Rio de Janeiro, Brasília, posteriormente. Nesse período ainda é o Rio de Janeiro, Brasília, só começa mesmo a ser sede de verdade muito no final dos anos 60. Na prática, tudo ainda era no Rio de Janeiro, nos anos 60. E esse planejamento era um planejamento que eu vou chamar aqui em cascata. Era o planejamento que era feito no Estado, que a gente chama hoje na União, mas ele era desdobrado, digamos, em submetas nos estados e desdobrado nos municípios. Então, esse planejamento era um planejamento integrado e aquilo que era pensado pelo Estado, ele tinha que ser executado pelo Estado, pela União, né, para ser mais direta, era executado nos estados e nos municípios. Até dizem os políticos municipalistas que a administração ocorre mesmo nos estados, ou seja, a vida nos estados e nos municípios. Vou tomar água. Ou seja, as pessoas não habitam a União, elas habitam os estados e os municípios. Então, esse planejamento do Estado na direção das metas econômicas, da construção de infraestrutura, da erradicação da pobreza, da interferência sobre a educação, sobre a saúde, ela demandava também outras ações desse Estado forte, desse Estado interventor. Ou seja, o Estado ele tinha que ser capacitado do ponto de vista dos seus gestores, dos seus técnicos, dos executores da sua política, ele tinha que ser muito qualificado do ponto de vista das políticas financeiras e das políticas monetárias. Ou seja, para que tudo isso acontecesse e as metas fossem alcançadas, o Estado tinha que ser competente na gestão da política fiscal, da política monetária, da política cambial, porque essas políticas mais gerais eram as políticas que iam definir a relação do país com o exterior. Vocês sabem que toda vez que o dólar cai ou o dólar sobe, ou seja, que há uma alteração no câmbio, isso altera os termos de compra
do país em relação aos outros países. Vou dar um exemplo aqui bem simplesinho. O dólar está em baixa, né? Não é muito bom para os exportadores brasileiros de commodities. Por quê? Porque o dólar em baixa significa que eles vendem e recebem dólar, quando eles vão trocar aqui por reais, eles recebem pouco. O dólar em alta é bom para os exportadores, para os grandes produtores de commodities, porque eles vendem o mesmo produto, recebem mais dólares, portanto eles recebem mais reais. Mas quando o dólar cai também, é bom para a gente que compra aquelas roupinhas chinesas, certo? Porque os produtos importados, e aqui eu estou falando da China, porque hoje em dia quase todo mundo só usa roupinha da internet, de R$20, R$30. Tá cheio, professora, tá cheio. Sim, mas comprado pela internet. Eu mesmo, de vez em quando, eu estou aqui com a blusinha dando aula. R$20, Francisca, R$25, entendeu? R$30. Coisas muito baratas. E se o dólar, digamos assim, sobe, fica mais caro para nós, se ele baixa, fica mais barato. Ou seja, o interesse dos importadores e o interesse dos exportadores são interesses conflitantes. Importadores e exportadores não se entendem em relação ao câmbio. Mas o que o Celso Furtado quer chamar a atenção é que essas políticas monetária, fiscal, cambial, etc., elas têm que ser articuladas, elas têm que ser controladas pelo Estado para ter efeitos, digamos, favoráveis ao desenvolvimento do país, no próprio país. Entretanto, isso era o pensamento dos anos 50, 60, 70, quando de alguma maneira os países, mesmo os países periféricos, eles tinham uma certa autonomia na definição dessas políticas. Quando o Celso Furtado vai fazer aquela entrevista que eu falei que é mais ou menos 97, 98, para os alunos da Unicamp, ele vai dizer que uma das características do mundo atual, o atual dele era 90, mas vale para nós agora 2022, do mundo atual era a perda que os estados nacionais tinham sofrido do ponto de vista de não ter mais elementos para mover e beneficiar o seu próprio país. Ou seja, quem mandava nos anos 90 e manda hoje é um volátil capital financeiro, é um interesse extraordinário dos bancos internacionais e das empresas internacionais que são cada vez mais ricas e cada vez mais oligopolizadas, e quem, do ponto de vista do Celso Furtado, 30 anos depois, 40 anos depois que ele escreveu o livro dele, era que parte daquilo que era prescrito já não era mais possível ser realizado por essa reconfiguração que o mundo moderno havia sofrido. Mas, como nós estamos falando de um livro dos anos 50, vamos dizer o que era pensado, né? Então, dentro dessas teorias, né, da dependência, usando esses conceitos de desenvolvimento, subdesenvolvimento, centro, periferia, etc., o Celso Furtado vai produzir o livro dele, e ele vai produzir, assim, dialogando com as outras teorias, dialogando com o tempo dele, com as expectativas daquela época, mas tem algumas coisas que a gente pode apontar como sendo o arcabouço principal do livro. O primeiro é que o livro, ele é o tempo todo, digamos assim, ele aplica, ele é tributário do uso desses conceitos, assim, sobre o livro, né, Francisca? Do Celso Furtado, né, esse comentário que você botou aqui? Eu já nem sei, porque eu não olhei aqui, agora que eu olhei. Não, professora, sobre quando a senhora estava falando sobre os preços de compras da China. Ah, sim, sim. Tu acha preço mais barato, Francisca? Eu acho coisa bem barata. Eu acho também, professora. Eu só compro coisa barata, inclusive livros. Não compro nada caro, não. Bom, então, voltando aqui, ele é tributário desses conceitos de desenvolvimento, subdesenvolvimento, ele aplica esses conceitos para interpretar, digamos, essa história do Brasil do século XVI até o século XX, o livro dele vem até o século XX. Ele organiza a interpretação também usando o conceito de centro e periferia, evidentemente nós somos a periferia. Ele utiliza essa perspectiva que eu estou chamando aqui de dual, ou seja, sempre duas coisas, essas coisas são
duas situações, dois movimentos, mas as coisas são sempre articuladas. Mas ele é também um tanto marxista. O Celso Furtado é marxista e foi acusado e pagou o preço por isso, inclusive de ser comunista. Ele é marxista em que sentido? Mais ou menos nesse sentido que praticamente todos nós somos marxistas, no sentido de compreender que a mudança do mundo não é uma mudança, digamos assim, uma mudança afetuosa, combinada, consensual, que as mudanças no mundo elas acontecem de um modo geral a partir do encontro, ou melhor, desencontro ou encontrão de interesses. Interesses de pessoas, interesses de empresas, interesses de grupos, interesses de países, etc. Então, a movimentação do mundo, em toda a história, ela acontece, sobretudo, em virtude dessas disputas, dessas partilhas que não são amigáveis, desses conflitos de interesse que a gente pode apresentar em várias situações na própria história do Brasil. Por exemplo, o Celso Furtado, ele vai dizer: só é possível compreender a colonização brasileira se a gente levar em conta que, mesmo antes da descoberta desse território, né, da vinda dos portugueses para esse território, ou de outros europeus, os estados europeus eles já viviam uma enorme competição entre si. Ou seja, nós somos, inclusive, produto dessa competição pelos mercados das especiarias, etc. Ou seja, ele vai um pouquinho naquele texto do Caio Prado Júnior, o sentido da colonização, e a partir dali ele vai remarcar esse encontro, né, da Europa com essas áreas, mas dizendo que é essa ocupação, a forma que a ocupação tomou, ela já é decorrente de fatores políticos europeus. Lembrem que eu falei para vocês que para o Celso Furtado a economia não é uma coisa ali, só preço, equilíbrio, câmbio, venda, compra, não é isso. Ele não vê a economia como uma coisa fechada ou como uma esfera isolada da vida humana. Ele diz, não, a economia ela é totalmente permeadora e permeada de tudo aquilo que é a vida humana, inclusive, fortemente, a política. Ele vai dizer, o nascimento dessas colônias já é moldado pelos interesses políticos, pelas disputas fortes entre os estados europeus. Não é só interesse econômico, tem interesse econômico e interesse político. Portanto, a concorrência entre as nações já aparece como um dos elementos mais importantes a definir as formas de ocupação do território. E essas formas de ocupação, ele vai ampliar o conhecimento e a interpretação para abarcar o que a gente poderia chamar o mundo atlântico, porque a história do Celso Furtado não é tipo assim, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, aí os índios foram lá e não sei o que, teve a primeira missa, não é nada disso. E comeram o peru sardinha e depois foram para a Índia, não é isso. Nada disso, não é, digamos, uma factualidade, uma cronologia, não é essa dimensão da história da escrita dele, da interpretação dele. Ele vai mostrar o contexto mesmo de atuação, de concorrência, de expansão desses entes políticos europeus que buscam ampliar o seu poder político, o seu poder econômico através do acesso a essas regiões. Então, ele vai mostrar a história do Brasil, da ocupação desse território, mostrando ao mesmo tempo o modo como na Europa os estados eles se relacionavam, eles competiam, eles davam forma às suas políticas de expansão, e vai mostrar que esse grande contexto atlântico que vai envolver a Europa Ocidental, toda a região que hoje é do Canadá até a Argentina, toda a América Espanhola do lado do Pacífico, as Antilhas, etc., isso não vou nem falar do lado de lá, da Ásia, não.
falar só do lado de cá. A própria África, que depois vem a fornecer a mão de obra principal para esses países, tudo isso é um conjunto. Nada disso pode ser compreendido de forma isolada. Tudo isso é um mundo global, um mundo integrado. O Celso Furtado, mesmo nos anos 50, ele já trabalha essa dimensão de uma economia, de uma história global. Não é história de um pedacinho de lugar, não. Tudo para ele é articulado, tudo é passível de ser entendido a partir de uma dinâmica mesmo de processo e um sistema funcionando, que ele vai apresentar esse funcionamento. Ele vai dizer, para entender a colonização americana do Norte, as formas assumidas nas Antilhas, no Caribe, o que aconteceu na América Espanhola, na América Portuguesa, é preciso a gente entender o que estava acontecendo no que eram os países mais agressivos e mais importantes da época, que eram, e como eles intercambiavam, como eles se relacionavam, como eles se uniam e desuniam, como eles tinham interesses em comum e contrários, desde o século XVI. Então, ele vai colocar Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, Antilhas, América, colônias americanas, tudo no mesmo conjunto, e num conjunto que a gente só pode compreender o que acontece num lugar face àquilo que acontece no outro. Ele vai mostrar essas dinâmicas econômicas. Vou dar aqui um pequeno exemplo que vocês podem ver muito sofisticadamente nas pouquíssimas páginas que eu coloquei, porque a intenção não é vocês relerem o livro, é vocês situarem um pouquinho o pensamento dele face ao pensamento historiográfico brasileiro. Então, por exemplo, quando ele trata da economia canavieira, ele vai articular a análise da economia canavieira a todo esse universo do século XVI, XVII e XVIII. Vamos começar aqui pela Espanha. Ele diz, a Espanha detinha um universo de terras, e nessas terras havia regiões fertilíssimas que poderiam ter sido ocupadas pela agricultura da cana, pela manufatura do açúcar. E se a Espanha tivesse tomado essa atitude, tivesse, digamos, tido a sagacidade de construir essa política, adeus portugueses, que o Brasil não tinha a menor condição de competir com a distância menor, com as áreas mais férteis, com as condições de populações nativas mais formadas para atividade agrícola. Portugal não teria condições de forma nenhuma de concorrer com a Espanha. Então, ele diz assim, por um acaso a Espanha não entrou nesse negócio e Portugal deu certo. Ele vai dizer, por que a Espanha não deu certo? Porque ela deu certo demais no começo da ocupação do seu território. Ela achou abundantes minas de ouro, abundantes minas de prata. O que era o dinheiro da época? Era a moeda, né? A moeda metálica do metal precioso mesmo. Moeda de ouro, moeda de prata, moeda de cobre. Então, a Espanha já achou os metais em imensa quantidade, chegavam navios lotados de metais preciosos, ela só tinha cuidado, ou trabalho de transformar em moedas ou em barras. O que é que essa chegada de tanto dinheiro, de tanto recurso, de tanto metal na Espanha produziu? Produziu uma desgraça na Espanha, porque eles, com o dinheiro na mão, eles passaram a ser grandes compradores de produtos que vinham de outros países. Eu vou aqui falar só da Inglaterra. A Inglaterra teve a sua Revolução Industrial, em boa medida, financiada com esses dinheiros, com esse metal, com essa riqueza da Espanha, que a Espanha tirava da América. Na Espanha, propriamente dito, houve um processo inflacionário muito grande, porque muito dinheiro, pouco produto, a equivalência entre dinheiro e produto transformou os preços do produto em preços muito elevados, os preços internos, e quem se deu bem foi a Inglaterra.
Com relação à Holanda, vamos colocar a Holanda aqui na história também, resumindo o que ele coloca lá. O que ele vai dizer? O negócio da cana-de-açúcar no Brasil é um negócio, digamos, dos colonos, é um negócio de Portugal, mas é principalmente um negócio da Holanda. Aqui eu estou chamando a Holanda para simplificar, mas na época não era Holanda, eram Países Baixos, e eram acho que 13 pequenos países, assim, tipo uma confederação, incluía a Bélgica, os Países Baixos, incluía também um pedaço do norte da França. Não é a geografia de hoje, não, que a Holanda só é uma coisinha pequena lá em cima. A Holanda é só um modo de dizer para simplificar a nossa conversa. Então, a Holanda, ela entrava aqui na história do açúcar com o quê? Quando a gente estuda o Varnhagen e quando a gente estuda um pouco também o Capistrano de Abreu, o que nós vemos com relação aos holandeses? Vemos os holandeses como estrangeiros que invadiram a colônia e que nós nos esforçamos tanto para expulsá-los que criamos um sentimento nativista que passou a nos unir e que vai permitir que a independência do Brasil aconteça, porque nós já estávamos, de alguma maneira, preparados emocionalmente para esse sucesso. Mas não é bem assim que o Celso Furtado vai explicar. Ele vai explicar na dinâmica da economia mundial, mostrando que os holandeses eles eram mais donos do negócio aqui no Brasil do que os portugueses e os colonos. Por que do ponto de vista do Celso Furtado, eles eram mais donos? Porque os holandeses, não sei se vocês lembram, quando a gente estudou o Caio Prado Júnior, de terem olhado lá que antes dessas rotas atlânticas, as rotas das especiarias eram rotas no interior da Europa, que vinham ali do Oriente Médio e atravessavam ali a Itália, por Veneza, a Suíça, o norte da França, o sul da Alemanha, até chegar nos Países Baixos. Era o circuito das especiarias, e daí elas iam penetrando no interior do continente, para o norte e para o sul. Mas era mais ou menos pelo rio Reno que elas iam até chegar nos Países Baixos. E o que assim, com a decadência dessas rotas interiores e a expansão cada vez maior dessas movimentações atlânticas, o que os holandeses passaram a fazer? Passaram a financiar a produção de açúcar no Brasil, entrando com os capitais, com a tecnologia, com boa parte dos navios e com a administração dos preços e com a distribuição do produto na Europa. O Celso Furtado vai dizer, quase tudo quem fazia eram eles. Era o dono do dinheiro, dono da técnica, dono dos navios e ainda os distribuidores. Porque a Holanda ela teve uma peculiaridade em relação aos outros países europeus, a Holanda que eu estou falando dos Países Baixos, em relação aos outros países europeus, que vai fazer com que ela tenha muita força no século XVII, mesmo no século XVIII, que foi a invenção das companhias por ações. Hoje todo mundo de alguma maneira acompanha a queda da bolsa, todo dia tem a bolsa sobe, a bolsa desce, a Magalu quebrou, não sei o quê. A gente acompanha isso na televisão, no jornal, na internet. Mas isso não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, de vários séculos. E de alguma maneira quem inventou esse mundo das bolsas, esse mundo das companhias por ações, foram os Países Baixos. E essas companhias por ações, elas se formavam captando recursos de pessoas de muitos lugares, cada um entrando com um X, depois recebendo na forma de bônus pelo lucro da companhia. E essas companhias é que investiram aqui na economia açucareira. É isso que o Celso Furtado vai mostrar, que quando eles vieram para cá, eles não vieram, o país lindo, praia linda, vou ali para Pernambuco, ou vou aventurar em uma conquista, porque Portugal não existia nesse momento, ele estava subordinado à Espanha, à época da União Ibérica.
Não era assim, uma coisa improvisada ou um desejo apenas de competir e de tomar. Na verdade, eram os interesses holandeses que estavam sendo prejudicados fortemente pela União Ibérica e a Espanha era inimiga figadal da Holanda, ou seja, até de manhã eu pedi um dos meninos para localizar aquela música, Brigam Espanha e Holanda pelos domínios do mar. Eu até achava que era do Chico Buarque, mas o menino mandou para mim, eu não olhei, mas acho que a música é mesmo do Milton Nascimento. Então, Espanha e Holanda brigavam pelos domínios do mar e pelo domínio da terra. E aqui no Brasil vai acontecer essa invasão holandesa, mas a invasão holandesa ela não é uma coisa, digamos assim, casual, nem um ímpeto daquele país em vir para cá. É porque há uma conjugação de interesses, há um investimento muito grande dos capitais das companhias holandesas aqui. Aí mais uma peça, porque eu estou contando essa história não é pela história, a história está até um pouco enviesada, é só para vocês perceberem a dinâmica da explicação dele. Tipo, Espanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, Espanha, colônias espanholas, Portugal, colônias brasileiras, Holanda, colônia brasileira. É para mostrar essa dinâmica, que ele apresenta essa dinâmica também para... ele apresenta essa dinâmica também para o caso da América do Norte. Ele vai dizer, no começo, os colonos que se mudaram aí por razões religiosas, por razões econômicas, por razões políticas, eles vieram, não foi para se aventurar, foi para morar, eles passaram muitas dificuldades. Por quê? Porque as colônias americanas, especialmente as do norte, naquele tempo as colônias americanas eram quase só ali um pedaço do Canadá e do norte dos Estados Unidos, aquelas mais perto de Nova York, aquela região ali. Eles não conseguiam enriquecer, não conseguiam ter renda própria, porque aquela região ecologicamente, ou seja, o solo, o clima, as árvores, os animais, era similar à Inglaterra. Então, como ter produtos complementares? Porque a gente vende aquilo que a gente tem e compra aquilo que a gente não tem. Aí o Celso Furtado vai dizer que no começo, aqui as colônias tropicais, elas deram muito certo com os produtos tropicais. Elas eram, aqui eu vou brincar, elas eram desenvolvidas e lá no futuro Estados Unidos eram subdesenvolvidos. Mas quando, com essa migração dos capitais holandeses do Brasil para as Antilhas, e a França também vai investir naquela região, eles começam a produzir cana-de-açúcar e a formar um mundo tropical muito vigoroso nas Antilhas, com grande propriedade, monocultura, escravidão negra muito abundante. E uma produção, digamos, muito mais rica do que no Brasil, muito mais perto da Europa, e isso vai fazer com que haja decadência do nomeado ciclo canavieiro aqui no Brasil. Quando isso acontece, essa organização monocultural, comercial, vai afetar positivamente aquelas regiões pobres americanas. Por quê? Porque essas regiões da monocultura, elas passam a depender de produtos que elas podem comprar em outras regiões. Batata, beterraba, peixe seco, madeira, navios, peles, tudo aquilo que poderia ser produzido nessa zona temperada americana e que não tinha mercado, passa a ter mercado nas Antilhas. Ou seja, mais uma peça que o Celso Furtado coloca nessa arquitetura da economia atlântica e da economia global que ele está propondo na interpretação da história do Brasil. E ainda a gente sem falar na peça África, né? Que a África vai, digamos, retomada pelos interesses americanos, tanto do norte como do sul, porque ela vai se tornar agora de maneira intensiva, de maneira predatória, o lugar do fornecimento da mão de obra mais qualificada, mais preparada para a agricultura e para a mineração, mão de obra cara, enquanto
enquanto mercadoria, enquanto produto, mas que muitas áreas americanas estavam suficientemente capitalizadas para comprar essa mão de obra e dispensar a mão de obra nativa. Então, nessa primeira parte do livro do Celso Furtado, ela é uma parte pequena, não é muito grande. Não coloquei toda não, porque só era uma aula e eu também não vou cobrar que vocês leiam mais do que isso, porque eu quero que vocês entendam a estrutura da explicação, certo? Então, lá ele coloca muito bem essa dinâmica que vai fazer com que a gente possa compreender o lugar ocupado pela colônia. E essa dinâmica também ele vai desenvolver nas outras 4 partes do livro para mostrar como a gente foi se transformando em periferia, como é que nós fomos, digamos assim, ocupando cada vez mais um lugar secundário, um lugar subordinado, e como foi se gestando aqui essa condição de pobreza que ele vai encontrar nos anos 20, 30, 40, 50 da vida dele, e sobre a qual ele deseja interferir através do planejamento público. Então, gente, é mais ou menos isso. Aqui é muito pouco para um autor tão rico, mas a historiografia, digamos assim, é para vocês terem elementos para pensar com a própria cabeça e para quando você lê um autor, você ir articulando a outros autores, a outras teorias, a outras situações, ao tempo dele e às especificidades do pensamento brasileiro, né, que vão aí se apresentando à medida em que a gente analisa cada um desses autores. Como vocês já viram, vocês já fizeram formação econômica do Brasil? Alguém me responda. A gente está fazendo agora, professora. Está fazendo? Já passaram pelo Celso Furtado, Francisco? Sim, professora. O professor Dalton já passou alguns textos do Celso Furtado de formação econômica. Certo. E vocês já fizeram a leitura de mais páginas e tudo? Já, né? Porque aqui não é para repetir a formação, não, é só para ambientar o autor, mas se vocês tiverem lido, é excelente. É muito bom. Na terça-feira, eu vou estudar com vocês o Fernando Novaes, também é só um dia para o Fernando Novaes. Eu acho que vocês também já viram o livro Novaes, né? O livrão que é atrás dele. Da disciplina do professor Fonseca. Érida, quantos capítulos, quantas páginas vocês viram? Que eu suponho que não tenha sido o livro todo, não. Tem um resumozinho de umas 90 páginas. Mas o livro mesmo, a tese, é 400 para 500, que é a tese de doutorado. Vocês viram quanto e qual foi o pedaço? Você lembra? Professora, faz muito tempo, mas foi só um capítulo, se eu não me engano, do Fernando Novaes. Talvez tenha sido dinâmica do antigo sistema, né? Tem isso daí. Dinâmica do antigo sistema colonial. Bem, é porque eu quero saber, porque eu vou reler esse pedacinho aí para eu poder conversar com vocês também um pouco em função do que o Fonseca já pediu. A gente esquece mesmo, mas quando a gente retoma, lembra, vai lembrando. Mesmo que não lembre tudo, vai lembrando um pedaço aqui, outro acolá. É normal. Mas eu também, como eu falei, não é para vocês fazerem uma resenha da tese do Novaes, não. É para relacionar o Novaes com outra perspectiva que a historiografia assume, que é aquela que vem do grupo do Capital da USP. Situar no âmbito mesmo da reflexão sobre o Brasil, dessas narrativas sobre o Brasil que vão se superpondo, mas elas também vão se comunicando com as narrativas anteriores, tá bom? Bom, então vamos lá para a chamada. Se alguém tiver entrado e caído, vocês me avisem, porque eu não fiquei muito olhando para vocês, não, viu? Eu fiquei olhando aqui mais pela minha pesca, que eu dou aula, eu faço um roteiro, e aqui o roteiro fica em cima do computador, do notebook. Aí eu fico olhando um tanto aqui para baixo, às vezes não olho muito para vocês. Então vamos lá, Ângela, tá aí. Érida também.
Francisca também. Presente, professor. O Atilson também. Presente, professor. A Laís também. Mariana, cadê a Mariana? Alguém viu a Mariana aí hoje? A Mariana eu vi ela entrando, mas ela caiu, eu acho. Eu vou deixar quem aberto para ver se ela me diz alguma coisa. Matheus, você está aí? Ilmara. Presente. Ilmara. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Presente. Rodrigo? Eu não vi o Rodrigo. Luiz. Vocês viram o Rodrigo aí hoje? Estou aqui, professor. Vocês Professora, viram? a senhora botou presente, a senhora nem falou meu nome. Botei, Francisca. Nem ouvi. E você só não fez entrar hoje em primeiro lugar, mas eu vi na hora que você entrou. A Francisca todo dia é a primeira, mas hoje ela não foi. Professora, e eu também. Hã? Diga, Érica. Minha presença também está aí. Tá, sim. Minha presença também está aí. Gente, eu só deixei aqui em branco a Mariana, porque eu não sei se ela entrou e caiu, porque eu não sei se em algum momento tinha 10 pessoas aqui, nesse instante tem 9. E a internet ela é muito falsa. A gente nunca sabe quando é que vai passar vergonha, quando é que vai passar raiva. Então eu deixei aqui em branco, mas o resto está tudo aqui, tá bom? Todos vocês estão aqui. Então até terça-feira, bons estudos, bom trabalho. E eu não digo bom fim de semana de lazer não, bom fim de semana de estudo, tá bom? Até terça-feira. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, professor. Boa noite.